Está gravando. Bom dia de novo. Hoje eu vou falar para vocês sobre teoria do campo cristalino. Então, a gente já viu a teoria da ligação de valência, a última teoria que a gente viu, aonde a gente tem um ácido e uma base de Lewis. Então, a interação entre o metal e o ligante é do tipo de ligação covalente, ou seja, o ligante, que é a base de Lewis, tem um par de elétron para doar para o metal, aonde o metal tem que ter o quê? Orbitais vazios para formar a ligação, para receber esse par de elétron. Então, e esses orbitais, eles têm a hibridação para formar novos orbitais com energias iguais. Então, a gente vai começar com a teoria do campo cristalino. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Então, a teoria do campo cristalino, ela foi proposta por Petty e Van Vleck em 1929, e a consideração que esses cientistas postularam foi o quê? O metal de transição ou metal central do complexo é um íon positivo esférico. Então, a gente tem um metal de carga N+, tá? E esse íon é considerado uma geometria esférica. E os ligantes são íons negativos ou moléculas neutras. Então, seguindo aqui, a gente tem os tipos de interações que a gente tem entre o metal e o ligante. São dois tipos. A primeira é a interação entre o íon metálico e o ligante negativo, desculpa, que é de caráter puramente iônico. Então, eu tenho um metal de carga positiva esférico e o ligante de carga negativa. Então, eles vão se atrair por forças eletrostáticas para formar um composto iônico. Já na teoria da ligação de valência, a gente tem um composto covalente. E o segundo tipo de interação é a interação entre o íon metal e o ligante neutro. Então, o ligante neutro, vou dar o exemplo da molécula de água. Então, a molécula de água é uma molécula de polar, e a parte negativa da água, que é o oxigênio, o delta negativo, vai atrair a carga positiva do metal. Então, a gente tem um tipo de interação íon-dipolo. O íon, que é o metal, e o dipolo, que é o ligante, que, como eu dei o exemplo, a molécula de água. Então, a parte negativa, que é o oxigênio, vai atrair o íon positivo do metal. Então, algumas considerações são válidas para a teoria do campo cristalino. Os ligantes são tratados como cargas ou dipolo pontuais. Então, a gente viu que o metal é uma carga positiva esférica, e os ligantes são cargas pontuais ou dipolo pontual. Tá? A gente não vai lidar com a geometria dos ligantes. A gente vai ter como ligante como uma carga pontual, tá? Como se fosse uma esfera também negativa ou um dipolo, como o exemplo da água. Então, não há interação entre os orbitais do metal com os orbitais do ligante. Então, puramente eletrostática. Formação dos compostos, na teoria do campo cristalino, são compostos iônicos. Então, o que a gente tem aqui? A terceira característica aqui. Os orbitais degenerados. O que são orbitais degenerados? São aqueles orbitais que têm mesmo valor de energia. Esses orbitais do átomo central têm essa degenerescência destruída quando formam o complexo. Então,
O que significa degenerescência? Deixa eu ver se eu tenho... Só o diagrama aqui. Aqui. Esse diagrama aqui. Íon livre. Eu tenho os 5 orbitais de 1, 2, 3, 4, 5. Se eu estou no gráfico de energia aqui, o que é que significa? Que esses 5 orbitais têm mesmo valor de energia. Ou seja, eles são chamados de degenerados. Então, o que significa esse mesmo valor de energia? Os 5 orbitais são dxy, dxz, DYZ, dx2 menos y2 e dz2, tá? Então, essa degenerescência significa que o quê? Que a probabilidade de o elétron estar, vamos supor, eu tenho um elétron, o elétron vai estar nesse orbital aqui. Então, que orbital é esse entre os 5? Teoricamente, como eles são degenerados, eu não sei em que orbital que ele está. Por quê? Os 5 orbitais têm mesmo valor de energia. Então, a probabilidade do elétron estar em um dos 5 orbitais é a mesma. Tá? Então, eu não posso dizer que esse primeiro aqui é o dxy, o segundo, dx2 menos y2, e assim por diante. Então, teoricamente, se a energia dos 5 orbitais é a mesma, a probabilidade do elétron estar em qualquer um dos 5 orbitais é exatamente a mesma. Só que, para formar o complexo, na teoria do campo cristalino, essa degenerescência é quebrada. Ou seja, eu não vou ter mais os 5 orbitais com o mesmo valor de energia. Eu vou ter, aqui no exemplo, 3 orbitais degenerados e 2 orbitais degenerados. Tá? Antes eram os 5. Então, aqui eu vou ter 3 e aqui 2. Mas eu vou voltar aqui para esse... Então, são degenerados, mesmo valor de energia, no íon livre, e na molécula essa degenerescência é destruída. Ou seja, quando os ligandes se aproximam, esses orbitais não vão ter mais o mesmo valor de energia. Aí a gente vai analisar os complexos hexacoordenados na geometria octaédrica que a gente tem. Aqui só a estrutura geométrica e a estrutura do composto octaédrico. Então, os orbitais D, eles têm, a gente pode dividir esses orbitais em 2 classes. Tá? Então, o que a gente tem? Vou só mostrar os 5 orbitais, o orbital DZ2. O orbital DZ2 tem essa geometria aqui. Um lóbulo no eixo Z e um anel no plano XY. Tá? O orbital dx2 menos y2. Um lóbulo no eixo X e outro no eixo X e outro no eixo Y. Esse daqui, o orbital DXY. Um lóbulo entre os 2 lóbulos entre os eixos X e Y. DXY. DXZ entre os eixos X e Z. E DYZ entre os eixos Y e Z. Então, essas 2 classes são importantes na teoria devido à aproximação dos ligandes, que a gente vai ver mais para frente. Então, por que eu dividi essas 2 classes aqui? Essa primeira classe são os orbitais que estão em cima dos eixos. Tá? Então, eles estão exatamente em cima dos eixos X e Y. E esse daqui está em cima do eixo Z. E a segunda classe são aqueles orbitais que estão entre os eixos. Tá? Entre os eixos XY, entre os eixos XZ e entre os eixos YZ. Tá? Então, essas 2 classes são importantes quando a gente for analisar a geometria, tanto a octaédrica quanto a tetraédrica. Então, na geometria octaédrica, o que a gente tem aqui? A gente vai considerar a primeira classe dos orbitais, que são esses amarelinhos aqui. Esse primeiro aqui seria o DZ2, que está em cima do eixo Z, considerando o eixo Z, nessa posição aqui. Esse amarelinho aqui em cima do eixo Z.
não está apresentando o anel aqui, mas ele tem o anel, mas o que importa para a gente é esse lóbulo aqui desse orbital. E o orbital dx2 menos y2, que seria esse daqui, ó, em cima do eixo x, tem um pedacinho dele aqui atrás, e em cima do eixo y, que é essa parte aqui, tem só uma pontinha dele aqui atrás. Tá? Então, esses orbitais vão dar a característica da degenerescência, da quebra de degenerescência desses orbitais. Então, o que a gente pode observar aqui? Então, eu tenho o íon metálico, esférico, e os ligantes, cargas pontuais. Então, numa geometria octaédrica, esses ligantes vão se aproximar exatamente em cima dos eixos x, y e z. 2 ligantes no z, 2 ligantes no y e 2 ligantes no x. Então, esses ligantes se aproximando, eu vou gerar a geometria octaédrica. Então, se a gente observar aqui, ó, o orbital dx2 menos y2, que é esse aqui, ó, em cima do eixo x, y, esse azulzinho aqui, esses ligantes vão se aproximar exatamente direcionados a esse orbital. No segundo orbital, o dz2, que é esse daqui, então o que é que acontece? Esses dois ligantes vão se aproximar diretamente para o orbital. Já os orbitais que estão entre os eixos, que é a segunda classe dos orbitais, eu não tenho o direcionamento frontal. Então, eu tenho uma distância maior desse ligante com esses 3 orbitais. Então, esses 2 orbitais aqui têm uma interação direta com o ligante. E aqui, um pouco indireta, mas tem uma interação. Então, a gente vai observar 2 tipos de interação na formação do ligante, do complexo. Então, vamos supor, aqui é carga positiva. E os ligantes são cargas negativas. Então, primeira interação, atração da carga positiva pelas cargas negativas do ligante. Então, esses ligantes vão se aproximar do metal para diminuir a energia que eu tenho no sistema. Atraindo para formar um composto iônico. Só que, ao se aproximar os ligantes do metal, o que é que eu tenho? Os orbitais. Então, os orbitais são o quê? É o espaço aonde o elétron pode ocupar. Então, esses orbitais azuis são cargas negativas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Atração da carga positiva com os ligantes negativos e repulsão dos orbitais com os ligantes. Então, os orbitais vão ter elétrons. E os elétrons são cargas negativas. Então, vai haver atração e repulsão. Então, quando o complexo forma, eu tenho uma relação entre a atração e repulsão igual. Tá? Quando eu tenho atrações e repulsões em equilíbrio, eu vou ter a formação do complexo. Então, se não tivesse esses orbitais aqui, o que ia acontecer? Os ligantes iam se aproximar e encostar aqui no metal. Tá? Então, diferente do NaCl, se eu tenho o Na mais e o Cl menos, eles vão se atrair e um vai se aproximar muito próximo das suas cargas, tá? Positiva e negativa. Aqui não, eu tenho, além da atração do ligante negativo com o metal positivo, eu tenho a repulsão dos ligantes com os orbitais. Então, quando eu tenho um equilíbrio entre a atração e a repulsão, o composto é formado. Então, a partir da geometria esférica do metal, os ligantes se aproximando, essa geometria é quebrada para formar a geometria lá daquela fluxograma da teoria do grupo. Ela vai formar o grupo pontual OH. Tá? Então, passou da esférica para o octaédrico. Tá? Então, a gente pode ver que a interação desses orbitais dz2
e dx2 menos y2 é maior do que esses outros aqui. A repulsão vai ser maior, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? dx2 menos y2 e dz2, os orbitais da primeira classe apontam diretamente para os ligantes. Então, eles são duplamente degenerados, ou seja, a diferença de energia desse dz2 e do dx2 menos y2 é exatamente igual. Então, o que, que a gente tem? Uma dupla degeneração. Tá? Então, eles são duplamente degenerados, que a gente vai chamar de EG. Tá? E vem de duplo e são degenerados. Esses orbitais são repelidos mais fortemente pela carga do ligante do que os orbitais da segunda classe. Tá? Então, o que, que a gente tem aqui? Esses orbitais que estão entre os eixos têm uma repulsão menor, porque a distância desses ligantes com o orbital é menor do que a distância desse. Então, se esses estão frontalmente, eles vão repelir com uma intensidade maior do que esses orbitais aqui. Então, o que, que acontece? Essa energia desses orbitais são aumentadas. Já na segunda classe, que são o dxy, dxz e dyz, os orbitais da segunda classe são chamados de T2G. E eles são triplamente degenerados. Então, aqui, quando os ligantes se aproximam, a energia desse orbital é exatamente igual a desse, que é exatamente igual a desse. Porque a distância do ligante com esse orbital é igual à distância desse ligante com esse, que é igual à distância desse ligante com esse. Então, as distâncias são iguais, então eles são triplamente degenerados. Esses dois aqui, a distância também são iguais, diferente desse. Então, ele é frontal, vai ter frontal e frontal. Então, esses daqui são degenerados, duplamente degenerados, e esses três são triplamente degenerados, que a gente vai chamar de EG e T2G, respectivamente. Então, o que é que a gente tem aqui? Esses orbitais são repelidos com menor intensidade pela carga do ligante do que os orbitais da primeira classe. Esses orbitais têm sua energia diminuída. Esse daqui aumentada e esse daqui diminuída. Então, o que é basicamente esse diagrama aqui? Ó. Desdobramento do campo cristalino na geometria octaédrica. O que é o desdobramento do campo cristalino? É a quebra da degenerescência dos 5 orbitais D no íon livre, do metal no íon livre. Então, metal no íon livre, geometria esférica. Os ligantes se aproximaram, vai para a geometria octaédrica. E o que, que acontece com esses orbitais? Os dois orbitais que estão em cima dos eixos vão ter sua energia aumentada e os orbitais que estão entre os eixos vão ter sua energia diminuída. Tá? Então, esse desdobramento do campo cristalino é chamado de delta-O, na geometria octaédrica. Delta, o que é delta? Variação de energia do geometria octaédrica. Então, esse delta de energia aqui, ó, que é a energia menor, maior menos a menor, vai ser igual a delta do octaédrico. E também, além de ser chamada de delta-O, a gente pode chamar de 10dQ. Por que 10dQ? Depois eu explico para vocês por que 10dQ. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Esses 3 orbitais diminuem e esses 2 aumentam. Só que eles não vão diminuir e aumentar equivalentemente. Tá? Por quê? Esses 3, vamos supor, esses 3 perdeu tantos valor de energia, esses 2 ganharam o mesmo valor. Eu não tenho uma simetria nessa quebra de degenerescência, devido a quê? A quantidade de orbital que é diferente. Então, eu tenho uma relação estequiométrica aqui. Ó. Então, 3 orbitais perderam 4dQ e 2 orbitais ganharam 6dQ. Então, esse ponto aqui, essa linha aqui, que é a energia dos orbitais do íon livre, a gente chama de energia do baricentro. Ou seja, a gente vai considerar, depois que formou os ligantes, o complexo, a gente vai considerar esse ponto como se fosse o zero de energia, que é a energia do baricentro. É o centro das energias.
Então, o que acontece aqui? Ó? Dois orbitais ganharam 6 dQ, vamos supor positivo, ganhou energia. 6 vezes 2, 12 dQ. E 4 orbitais perderam, três orbitais perderam 4 valores de energia. A gente vai considerar negativo. Então, 6 vezes 2, 12, positivo. 4 vezes 3, 12, negativo. Então, mais 6 dQ, mais 12 dQ, menos 12 dQ, zero. Então, esse ponto aqui, depois que forma o complexo, a gente vai considerar como se fosse o zero de energia do nosso sistema. Tá? Então, se a gente for considerar, deixa eu ver se tem aqui ele. Então, se a gente fosse considerar delta zero, delta O, então esse valor aqui seria delta O. Esse pedaço aqui seria 0,6 delta O. E esse pedaço aqui, 0,4 delta O. Então, 0,6 vezes 2, 1,2. 0,4 vezes 3, 1,2. Então, para que o delta O é um número inteiro aqui de uma unidade. Então, esses valores aqui vão ser fracionados. Então, para não ficar, aqui seria 0,6 e 0,4. Então, é multiplicado por 10 só para tirar essa fração. Em vez de 0,6, eu vou ter 6, e em vez de 0,4, eu vou ter 4. Então, esse 10 dQ foi só para tirar a fração do meu valor do ΔO, mas pode usar ΔO ou 10 dQ, 0,6 ou 0,4, tanto faz. Então, ΔO é igual a 10 dQ. Então, esse valor aqui é o valor do desdobramento do campo cristalino, que é chamado de ΔO. Então, na geometria tetraédrica, nos complexos tetracoordenados, a gente tem a geometria tetraédrica. Então, aqui está a estrutura geométrica e a estrutura do composto TD. Então, cada vértice dessa figura aqui vai ter um átomo e o metal no centro. Então, o que acontece? Os ligantes vão se aproximar da geometria tetraédrica. Não sei se vocês lembram, no começo lá da teoria do campo, teoria de grupo, eu falei que essas geometrias octaédricas e tetraédricas são cúbicas. Ou seja, o octaedro, os ligantes vão ficar em cima da face do cubo. Cada ligante desse, esse ligante vai ficar em cima dessa face, esse ligante em cima dessa face, esse ligante em cima da face de trás e assim por diante. Então, é uma geometria cúbica. Os 6 ligantes vão se aproximar e vão ficar exatamente em cima da face do cubo. E na geometria tetraédrica, os ligantes se aproximam e vão estar em vértices opostos do cubo. Um ligante aqui, pula um. Um ligante aqui, pula um. Um ligante lá atrás, pula um. Um ligante aqui, pula um. Tá? Então, eu tenho 2 ligantes nesses 2 vértices e 2 ligantes nesse vértice da frente e no outro de trás lá. Vamos considerar que os ligantes sejam esses branquinhos, sem ser os achureados. Então, eu tenho 2 ligantes nesses 2 vértices e 2 ligantes nesses 2 vértices aqui. Então, quando ele se aproxima do metal, ele vai se aproximar nessa posição. E quem que está em cima desse eixo aqui? O DZ2, que é esse achureado aqui. E esse outro é o DX2 menos Y2, esse outro achureado aqui, que lá na outra figura estava representado por amarelo. Então, o que a gente tem aqui? Os ligantes vão se aproximar, agora não é mais frontal com os orbitais em cima dos eixos, e ele vai ficar mais próximo dos orbitais que estão entre os eixos. Certo? Então,
o que a gente tem aqui? Os orbitais dx2 menos y2 e dz2, que são aqueles orbitais que estão em cima dos eixos, são chamados de EG também, o mesmo nomenclatura, e esses orbitais são repelidos com menor intensidade, já que ele já está bem mais distante do orbital. Se ele está distante, a repulsão vai ser menor. Então, essa classe de orbital vai diminuir sua energia. Tá? E os orbitais que estão em cima entre os eixos, que é a segunda classe, também são degenerados, chamado T2G, mesma nomenclatura, e esses orbitais são repelidos com maior intensidade pela carga do ligante, pois estão mais próximos do ligante do que os orbitais da primeira classe. Então, aqui, esses orbitais, como estão se aproximando entre os eixos, eles vão estar mais próximos dos ligantes branquinhos do que dos achuriados. Então, vai haver uma inversão no desdobramento do campo cristalino. Então, o que acontece? Os orbitais D do íon livre, mesmo valor de energia, e quando forma a geometria tetraédrica, o que vai acontecer? 2 orbitais vão diminuir seu valor de energia e 3 orbitais vão aumentar seu valor de energia. Então, eu tenho exatamente o oposto da geometria octaédrica. Então, eu tenho menos 6, que aqui é chamado de delta T, que é delta do tetraedro, ou 10dq. Então, mesmo valor sendo oposto. Lá era 6dq, aqui vai ser 4. Lá era 4dq, aqui vão ser 6. Então, 4 vezes 3, 12. 12dq positivo. 6 vezes 2, 12 negativo. Eu tenho o meu baricentro, que é o zero da minha energia. Tá? Então, a separação dos orbitais é chamado de desdobramento do campo cristalino. Aqui para o octaédrico, é 10dq ou delta O. Então, é aquele caso que eu falei para vocês. Por que é chamado de delta? Ou dq. Cadê aqui? 3,5 ou 3 quintos do delta O e 2 quintos do delta O. Se eu multiplico por 10 aqui, eu vou ter 6. Se eu multiplico por 10 aqui, eu vou ter 4. Em vez de a gente usar a fração, pode usar o valor inteiro, mas tanto faz um ou outro. A mesma coisa para o ΔT. O ΔT também é os mesmos valores aqui. Então, comparando o desdobramento do octaédrico com o tetraedro. Então, o que acontece? O desdobramento da geometria tetraédrica é menor do que em geometria octaédrica, por 2 razões. Ou seja, esse valor aqui, delta, 10dq, na geometria tetraédrica é pequeno em relação à geometria octaédrica, que esse delta é maior. Devido a 2 fatores. Quais são esses 2 fatores? No tetraedro, são 4 ligantes se aproximando do metal. No octaedro, são 6 ligantes se aproximando do metal. Então, o que acontece? Um metal de carga, vamos supor, dar o exemplo, carga mais 2. Certo? 4 ligantes negativos vão se aproximar e vai ter uma repulsão de mais 2 com menos 4. Vamos supor que os 4 ligantes sejam negativos. Na geometria octaédrica, o que eu tenho? Uma carga mais 2 com 6 cargas negativas. Então, eu tenho uma atração bem maior do que com 4 ligantes. Então, 6 ligantes vão atrair o metal com maior intensidade. Se eles atraem o metal com maior intensidade, a repulsão do ligante com o orbital vai ser maior também. Certo? Então, se a repulsão é maior, esse desdobramento é maior. Segunda razão, a direção dos ligantes na geometria octaédrica é exatamente a mesma direção dos orbitais que estão em cima dos eixos.
Então, essa aproximação é frontal. Se é frontal, eu tenho uma repulsão bem maior do que na geometria tetraédrica, que não é frontal. Ela vem pelos vértices do cubo. Tá? Então, em geral, aqui é aproximadamente, mas não tem... Na geometria tetraédrica é igual a 4/9 da geometria octaédrica. Mas isso aqui é um parâmetro bem genérico. Tá? Só que a gente tem que saber que na geometria tetraédrica o desdobramento é menor do que na geometria octaédrica. Então, aqui, esse desdobramento do campo cristalino depende dos ligantes. E esses ligantes a gente vai ter a série espectroquímica. O que é essa série espectroquímica? São os ligantes colocados em uma sequência crescente de desdobramento do campo cristalino. Tá? Então, aqui o exemplo do íon iodeto é chamado de campo fraco e a molécula de CO é chamada de campo forte. Ou seja, quanto maior esse valor aqui na série espectroquímica, maior é o desdobramento do campo cristalino, que a gente chama ligante de campo fraco nessa região aqui e ligante de campo forte nessa região aqui. Então, aqui está o exemplo de um metal com dois ligantes, um de campo fraco e um de campo forte. Tá? Então, aqui, ó, desdobramento do complexo crômio, cianeto, 6 íons cianetos, será maior do que o desdobramento do fluoreto. Então, o cianeto ó, está em campo forte. Na relação da série espectroquímica, está no final da série. Então, ele é maior do que o flúor. O flúor está aqui no começo. Então, o flúor é considerado campo fraco e o CN é considerado campo forte. Então, o que vai acontecer com o desdobramento? O desdobramento do campo cristalino do CN, que é de campo forte, vai ser maior do que o desdobramento do fluoreto. Então, aqui a gente tem crômio com CN, eu vou ter um desdobramento ao delta do octaedro grande e para o fluoreto um delta pequeno. Aqui está o valor em 26.600 centímetros a menos 1 e esse outro aqui de 15.000 centímetros a menos 1. Então, o que é que a gente tem aqui? Campo forte dá um desdobramento forte e campo fraco dá um desdobramento fraco. É menor esse delta de energia. Os dois deltas de energia são chamados de delta OH, ou delta O e delta O. Mas cada composto tem o seu valor de delta O, ok? Então, complexos hexacoordenados de crômio com ligante CN, campo forte, e ligante fluoreto, campo fraco. Desdobramento forte, desdobramento fraco. Então, voltando aqui, apesar desses ligantes, quando a gente tem os complexos, ele vai influenciar na sua propriedade magnética. Esses ligantes influenciam na propriedade magnética, devido a quê? A energia, aí a gente tem duas classes de compostos segundo a sua propriedade magnética. Complexos de spin baixo e complexos de spin alto. Tá? Então, quando a gente tem complexo de campo forte, eu vou ter o spin baixo. Tá? E complexos de campo fraco, spin alto. Devido a quê? A gente vai comparar a energia de emparelhamento com o delta. Então, a energia de emparelhamento, a gente vai chamar de P, é menor do que o desdobramento do campo cristalino O, delta O. Tá? Então, essa energia de emparelhamento é menor do que o delta O. Então, todo sistema tende a menor valor de energia. Então, se a energia de emparelhamento é menor, o que é que o elétron vai preferir? Menor energia, que é o emparelhamento. E complexo de campo fraco, spin alto. Significa que o quê?
que a energia de emparelhamento é maior do que o delta O. Então, como aqui ele escolheu a menor energia, aqui também ele vai escolher a menor energia, que é o delta O. Como que a gente vê isso na prática? Aqui. Então, o íon metálico crômio 3+, tem 3 elétrons na sua camada de valência. 3D3. Tá? Então, quando o complexo... aqui não dá para ver, porque os 3 são iguais. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Pronto, aqui. Esse exemplo aqui do íon D6. D6, eu vou preencher os 6 elétrons. 1, 2, 3. Aqui é spin baixo, ou seja, campo forte. Olha o delta maior e o delta menor aqui. Eu tenho campo forte aqui. O que vai acontecer? O primeiro elétron vem para esse orbital, T2G. O segundo, T2G. O terceiro, T2G. O quarto elétron, eu posso emparelhar ou ir para o EG. Tá? Mas em campo forte, o que é que eu tenho? O delta é maior, a energia do delta é maior do que a energia de emparelhamento. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro. O quarto elétron, para eu colocar no EG, eu gasto energia maior do que só emparelhar. Então, o quarto elétron ele vai preferir o quê? Emparelhar. A mesma coisa para o quinto elétron, ele pode ser aqui ou subir para o EG, mas a energia de emparelhamento é menor. Então, ele vai gastar menos energia para emparelhar do que para subir para o EG. Então, ele vai preferir menor energia. E assim, o sexto elétron também. Ele vai gastar mais energia para vir para o delta, para quebrar essa energia do delta, do que emparelhar. Então, ele prefere emparelhar. Ele vai ficar no T2G. Já para campo fraco, o que é que acontece? Esse delta é pequeno. Aqui a gente viu que o delta é grande. Como esse delta é pequeno, a energia de emparelhamento agora é maior do que o delta. Então, ele vai preferir quebrar esse valor de energia do delta. Então, o primeiro elétron, T2G, o segundo, T2G, o terceiro, T2G. O quarto, ele poderia emparelhar ou subir. Mas ele vai gastar menos energia aonde? Quebrando esse valor de delta aqui. Então, o quarto elétron vai subir. O quinto elétron, mesma coisa, ele prefere quebrar esse valor de delta do que emparelhar, porque a energia de emparelhamento é mais alta. Então, ele prefere menor energia, o quinto vem para o EG. E o sexto, lógico, ele vai ter que vir para cá, para o T2G, porque é o de menor energia mesmo. Então, a gente tem os dois tipos de compostos de spin baixo e spin alto. Spin baixo devido a quê? Qual o valor total do spin aqui? Mais meio, menos meio, mais meio, menos meio, mais meio, menos meio. Mais meio, menos meio, zero, mais meio, menos meio, zero, zero. S igual a zero. Ou seja, composto diamagnético. E nesse caso aqui, mais meio, menos meio, zero, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio. 2. Spin total igual a 2. Spin total diferente de zero, o composto é paramagnético. Esse composto aqui vai atrair o campo eletromagnético do ímã, porque ele tem spin positivo, e esse não atrai porque o spin dele total é zero. Então, só voltando aqui, ó, o spin é o quê? O giro do elétron em torno do próprio eixo. Quando o elétron gira, que é uma carga negativa, em torno do seu próprio eixo, ele vai gerar um... Desculpa, gente. Ele vai gerar um momento de dipolo ou positivo ou negativo. Vamos supor que é positivo aqui, que a gente vai considerar o spin positivo. Gera um campo eletromagnético, gera um campo eletromagnético, também e também. Então, gerando um campo eletromagnético positivo, ele vai atrair o campo eletronegativo do ímã. Então, ele vai ser atraído pelo ímã. Aqui, não vai gerar campo eletromagnético, o ímã vai passar por ele e ele nem está aí. Ele não vai ser atraído. Então, a relação é o quê? Complexos de campo forte e spin baixo.
complexo de campo fraco, spin alto. Tá? E aqui a gente pode determinar a energia de estabilização do campo ligante ou a energia de estabilização do campo cristalino. É a mesma coisa. A gente vai usar EECC. Tá? Então, o que é essa energia de estabilização do campo cristalino? É a energia resultante da ocupação dos elétrons do orbitais D em relação à energia média do baricentro. Lembra que eu falei para vocês o que é o baricentro? Esse valor de energia aqui, ó, que é a energia dos orbitais no íon livre, que a gente vai chamar de zero. Por isso que para cima é positivo e para baixo negativo. Porque se eu tiver 4 vezes 3, 12 positivo, menos 12 negativo, eu tenho o meu zero aqui. Então, esse baricentro é o zero da minha energia na formação do complexo. Então, a gente pode calcular a energia de estabilização do campo cristalino pelas fórmulas aqui para o OH e para o TD. Não se preocupa muito com essa fórmula aqui, não, mas o que a gente tem aqui? É mais fácil a gente ver na prática. Então, para a geometria octaédrica, campo fraco. Então, para campo fraco e campo forte, eu vou ter diferenças de energia de estabilização do campo cristalino em algumas configurações. Por quê? Vamos supor, no campo fraco, eu tenho D1. O D1 vai ocupar o orbital T2G, porque na geometria octaédrica o T2G está embaixo. Aqui, ó. O primeiro orbital vai ocupar esse orbital aqui. O segundo, esse orbital aqui. O terceiro, esse orbital aqui. Tá? Então, os 3 primeiros orbitais, elétrons, vão ocupar os orbitais T2G. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro orbital no T2G, segundo orbital no T2G, terceiro orbital no T2G. Os EGs estão vazios. Então, quantos elétrons desemparelhados eu tenho? 1, 2 e 3. Tá? Quais são esses valores de energia? Aqui, ó, menos 0,4, menos 0,8 e menos 1,2. O que são esses valores aqui? Na geometria octaédrica, campo fraco. Geometria octaédrica está aqui. Então, o primeiro orbital vem para o primeiro elétron vem para esse orbital. Qual o valor de energia de estabilização? Menos 4 vezes um elétron. Menos 4 dQ. Segundo elétron, eu tenho 2 elétrons com valores de menos 4 dQ. Menos 4 vezes 2, 8. 3 elétrons, cada elétron com menos 0,4, 4 vezes 3, 12. Ou, para ΔO, 0,4, 0,8, 1,2 negativos, porque ele está abaixo do baricentro. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Menos 0,4, menos 0,8 e menos 1,2. Cada elétron contribuindo com menos 0,4. Um elétron, 0,4. Se eu tenho 2, 0,8. Se eu tenho 3, 1,2. O terceiro elétron, como é campo fraco, aquele delta é pequeno. Ele vai preferir quebrar a energia de estabilização do campo cristalino. Ele não vai emparelhar. Em campo fraco, o que a gente tem aqui? Em campo fraco, o ΔO é menor do que a energia de emparelhamento. Se é menor, ele vai preferir campo fraco. O quarto elétron vai para o EG. Ele prefere subir do que emparelhar. Então, o que a gente tem aqui? Ó? 3 elétrons com 0,4 valor de ΔO, 0,4 vezes 3, menos 1,2, e um elétron com energia de 0,6. Que aqui, ó,
no octaédrico, 0,4 negativo e 0,6 positivo. 1, 2, 3 elétrons com menos 0,4, a gente lá está como DQ, delta O. Menos 0,4 vezes 3, menos 1,2. Um elétron com 0,6, 0,6. Menos 1,2 mais 0,6 dá 0,6. Então, aqui, ó, menos 0,4 e mais 0,6. 4 vezes 3, 12, negativo, mais 6 dá 6, ou 0,6 negativo. O quinto elétron também vai preferir subir do que emparelhar. Então, sim, aqui eu tenho 3 mais 1, 4 elétrons desemparelhados. Não começou a emparelhar ainda, porque a energia do ΔO é menor. 5 elétrons, 3 embaixo e 2 em cima. Eu tenho 5 elétrons desemparelhados. O que é que a gente tem aqui? 3 vezes menos 0,4 dá menos 1,2. 2 elétrons com 0,6 mais 1,2. Então, eu tenho delta zero, valor de ΔO. Energia de estabilização do campo cristalino igual a zero. Tá? Eu tenho uma geometria simétrica aqui, ó. Um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Um elétron, outro elétron. Lembra que eu falei que a geometria, as configurações mais estáveis são vazio, semi-preenchido e totalmente cheio. Semi-preenchido, 1, 2, 3, 4, 5. Um elétron em cada orbital. É bem mais estável que o semi-preenchido. Tá? Se ele é estável, olha a energia que deu aqui. Cadê? Zero. Tá? Então, ele é estável, deu zero. Olha o totalmente cheio. Energia, zero. Então, ele é bastante estável, essas duas geometrias aqui. A zero também, ó, D0. Ele pode ser D0. D0 vai ser igual a zero também. Então, zero de energia tem maior estabilidade, que é o vazio, semi-preenchido e totalmente cheio. E assim por diante. Ó. O sexto elétron, aí ele já vai emparelhar no T2G. 4 e 2, 6. 6 elétrons. Eu teria o quê? 1, 2, 3, 4, 5. O sexto vem para cá. Então, eu vou ter um emparelhamento aqui e eu vou ter 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados. Então, aqui, ó. Não, 5 são 5 elétrons desemparelhados. Não, tá errado. Não, 5 tá. É o 6, né? O 6, eu vou emparelhar 1, eu vou ficar com 4 elétrons desemparelhados. E o valor é só calcular lá, ó. 4 elétrons com menos 0,6, 4 vezes 0,6 dá 2. 2 elétrons com 0,6 dá 1,2. 2 menos 1,2 dá 1,6. Deixa eu ver aqui. 4 elétrons com 4 e 2, né? 6. 4 elétrons com 0,4 dá 1,6. 2 elétrons com 0,6 dá menos 1,2. 0,4 menos 1,2 dá 0,6 menos 1,2 dá 0,4. E assim por diante. Esse delta energia de estabilização é só calcular pelos elétrons dos orbitais T2G e EG. E a gente chega no zero, que é totalmente simétrico, o delta de energia é igual a zero também. Isso para campo fraco. Para campo forte... Opa, eu estava no campo forte, fraco. Campo forte, vocês estão vendo esses vermelhos aqui.
Esses vermelhos são as energias de estabilização do campo cristalino, que são diferentes tanto para o octaedro, o campo forte ou o campo fraco. Os azuis, eles são exatamente a mesma. Campo fraco, 0, menos 0,4, menos 0,8, 1,2. Menos 0,4, 0,8, 1,2. Por quê? Se a gente voltar aqui, ó, primeiro elétron, no campo forte, no T2G. Primeiro elétron, campo forte, T2G. Então, o valor é o mesmo. Segundo elétron, campo forte, T2G. Segundo elétron, campo fraco, T2G. Terceiro elétron, campo forte, T2G. Terceiro elétron, campo forte, T2G. Então, a energia de estabilização é a mesma. O quarto elétron, aí vai dar diferente, porque o quarto elétron em campo forte vai emparelhar, o quarto elétron sobe. Então, naquelas contas, vai dar diferente. O quinto elétron emparelha, o quinto elétron sobe, energia diferente. O sexto elétron emparelha, o sexto elétron, os 6 emparelhados aqui, o sexto elétron, que é essa configuração aqui, vai ter emparelhado. Tá? Então, eu vou ter diferença de energia a partir do 6, 7, 8, aqui, ó, 4, 5, 6 e 7. Tá? Esses 3 valores aqui é igual. Para 8, eu já volto a ser igual de novo. Campo forte, menos 1,2, 0,6 e 0. Campo fraco, 1,2, 0,6 e 0. Por quê? Voltando aqui, ó, 6, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 são 6, 2, 4, 6, 7, 8. Os 6 emparelhados e 2 não emparelhados. Tá? No campo fraco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 emparelhados e 2 não emparelhados. Aí o 9 vem para cá, também vem para cá, o 10 vem para cá, também vem para cá. Então, a gente tem aqui, ó, que a geometria octaédrica em campo forte e fraco, as configurações D1, D2, D3, D8, D9, D10, tem mesmo valor de energia de estabilização do campo cristalino. Já para as geometrias D4, D5, D6 e D7, tem valores diferentes de energia de estabilização do campo cristalino. Para a configuração tetraédrico, a gente só tem campo fraco, porque lembra que os dois aqui, comparando o desdobramento do campo cristalino do octaedro e tetraédrico, o desdobramento da geometria tetraédrica é menor do que o octaédrico. Se é menor, ele só vai ter campo fraco. Ele não tem um delta grande, devido a esses 2 fatores aqui. Então, a gente só vai ter, para a geometria tetraédrica, campo fraco. Então, o primeiro elétron no orbital EG, segundo elétron no orbital EG, terceiro elétron no orbital T2G, porque ele já teve os 2 orbitais, ele prefere subir do que emparelhar. E assim por diante. E a gente tem o mesmo valor do cálculo das energias de estabilização. Então, a teoria do campo cristalino, a gente tem a geometria octaédrica e tetraédrica. Na geometria octaédrica, na geometria octaédrica, a gente vai considerar os 6 ligantes iguais. Lembra que eu falei? Para aquele fluxograma de grupos pontuais, para ser octaédrico e tetraédrico, os 6 ligantes têm que ser iguais. Se um ligante é diferente, ele já não é mais um octaedro perfeito. Ele vai quebrar a geometria octaédrica e vai para aqueles grupos pontuais lá.
Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esses diagramas aqui é para complexos octaédricos perfeitos, os 6 ligantes iguais. Já que a gente pode ter no complexo octaédrico ligantes diferentes. Tá? Então, vamos supor, se eu tenho 4 ligantes iguais nesse plano aqui e 2 ligantes diferentes, eu não tenho mais a geometria octaédrica perfeita. Que geometria que vai ser? Pela teoria de grupo, eu vou ter um eixo C4 aqui, tá? E eixo C2 perpendicular. Então, esses eixos C2 são perpendiculares, que se eu girar esse átomo vem para cá, aquele vai para lá. Deixa eu pegar um modelo aqui, fica mais fácil de ver. Olha aqui. Vou abrir a câmera. Então, aqui eu tenho composto octaedro perfeito. Os 6 ligantes branquinhos, tudo igual. A gente tem esse comportamento para a teoria do campo cristalino. Delta O para essa geometria aqui. Se esses 2 ligantes forem diferentes, supor, vai ser 4 ligantes branquinhos e 2 ligantes vermelhos. O amarelo seja aí melhor. Deixa eu tirar dessa claridade aqui da luz. Desculpa, gente, a rede caiu aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? 4 ligantes iguais no plano do quadrado, esses brancos, e um ligante amarelo, outro ligante amarelo. Essa geometria, por teoria de grupo, não é mais um octaédrico. Que grupo pontual é esse aqui? Ele tem um C4, que é esse C aqui de 90 graus. Tá? Ele tem C2 perpendicular. Esse C2 aqui, ó, girou, tem 4 C2 perpendicular. Tá? Então, eixo de rotação máximo, C4, tem C2 perpendicular? Tem. Se tem C2 perpendicular, ela vai ser D. Tá? Tem sigma H? Tem sigma H, ó, que é o plano do quadrado aqui. Vai dividir esse daqui igual a esse daqui. Então, ela é D4H. Ela já não é mais octaédrica. Ela é uma geometria D4H pela grupo pontual. Então, o que a gente tem aqui? Para essa geometria, a gente já não é mais tetraédrico. Então, a gente tem... Deixa eu voltar aqui para o... A gente não tem uma geometria tetraédrica. Então, esse desdobramento do campo cristalino... Deixa eu puxar aqui. Esse desdobramento do campo cristalino não vai ser mais o mesmo. Tá? Devido a que a gente não vai ter mais orbitais iguais aqui. Então, eu vou ter outra quebra de degenerescência desses orbitais aqui. Tá? Que aí a gente vai para a geometria D4H e a gente também vai para a geometria quadrado planar, que são esses dois
pares de elétrons não ligados. 4 pares de elétrons ligados e 2 não ligados. Eu tenho uma geometria quadrado-planar, tá? Que foi a última geometria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né? O modelo lá da... Então, eu vou ter a geometria tetraédrica, ou quadrado-planar. E a gente vai ver como que funciona esses orbitais, como que vai ser essa quebra de degenerescência. Esses 2 orbitais vão quebrar a degenerescência e esses 3 orbitais vão quebrar também a degenerescência. Tá? Dependendo agora dos ligantes das extremidades. Eu vou ter 2 casos aqui, ó, os 4 ligantes iguais e 2 ligantes diferentes. Esses 2 ligantes, se for maior do que esses 4, eu vou ter uma geometria. E se esses 4 ligantes for maior do que esse outro, eu vou ter outra geometria. Tá? Vamos supor, se esses ligantes... Vou colocar bem... Não, vou colocar menor. Aos fininhos aqui. Eu vou tirar as bolinhas, só para a gente ter uma ideia do que... Vamos supor, eu vou ter essa geometria aqui, ó. Se vocês observarem, esses 4 ligantes aqui, vamos supor, tem um raio pequeno e esses 2 um raio maior. Então, a distância desses 2, ó, é maior do que a distância desses outros. Exagerando, vai ser assim, tá, gente? Mas só para a gente visualizar, fica mais fácil visualizar no... Vamos supor, eu teria um composto desse tipo aqui, ó. 4 ligantes pequenos e 2 ligantes grandões. Tá? Então, eu tenho um octaedro distorcido. Eu vou ter, ó, uma pirâmide quadrática aqui e outra pirâmide quadrática aqui. E também eu posso ter o oposto, que seriam os 4 ligantes no plano maiores. Vou pôr de outra cor aqui que não tem cor igual. Ah, não, tem aqui. Isso é bem exagerado para vocês poderem observar. Então, eu posso ter esse outro composto aqui, ó. 4 ligantes, uma distância grande e 2 ligantes menores. Ó. Eu vou ter um pirâmide quadrática achatada, outra pirâmide quadrática achatada. Então, eu vou ter uma geometria D4H e a outra também D4H. Só que vai ser um octaédrico achatado nas extremidades e o outro alongado. Aí a gente tem a geometria do efeito Janteller. Tá? Aí o efeito Janteller já é um pouquinho diferente, que a gente vai ter esse achatamento e o alongamento com os ligantes iguais. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar da teoria do campo cristalino para o efeito Janteller até a formação do quadrado planar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então, fica assim, um bom fim de semana para vocês. Na próxima semana a gente termina essa parte da teoria do campo cristalino. Tá bom? Bom dia e bom fim de semana. Vou parar a gravação.
Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau, professor. Bom fim de Tchau. semana.